na palavra dele, que era um homem, tinha 2 filhos, e o mais novo dele chegou perto do pai e disse assim: pai, dê para mim a minha parte que pertence da fazenda. E o pai pegou, olhou para ele muito triste, porque nenhum pai quer dispensar o seu filho pelo mundo desse que nós temos, mundo pecaminoso, um mundo que nunca mudou, é o mesmo. Mas, olhando para o seu filho, ele não compreendeu, a palavra não fala que ele disse não. Ele repartiu a fazenda com os 2, não foi com um. Mas o mais velho, como era uma pessoa cabeça, continuou dentro da fazenda, prosperou, muitas ovelhas, muito gado, e a vida dele foi ampla, aquele moço feliz do lado do pai. Mas o mais novo pegou o dinheiro e partiu daquele lugar. A Bíblia fala que é uma terra rodízia, e ali ele gastou absolutamente desnecessário, porque quando você tem dinheiro, você tem amigo. Quando você tem dinheiro, você tem mulher. Quando você tem dinheiro, você tem esposa. Quando você tem dinheiro, você tem marido. Tudo tem, se você tem dinheiro. Mas só tem um que pode te dar e nunca te faltar, é Jesus. Nunca vira as costas para Jesus. E aquele moço gastou tudo, vou correr. E quando chega um tempo que ele não tinha mais nada, já tinha gastado com as milícias, não tinha mais nada, tudo foi embora. E ele olhou para um lado e olhou para o outro, falou: tem que procurar um emprego. Mas como era um fazendeiro que cuidava de tudo, ele achou que o pai ensinou ele ia fazer, tomar conta de fazenda, montar num cavalo, num burro, andar atrás de um gado, viver tranquilo, com laço na garupa, porque é assim que eu fui criado. Posso ouvir um amém? Amém. Mas não achou emprego com ninguém, e ninguém dava nada para ele comer, e começou a perecer de fome, não tinha o que comer. Vigia, porque o dia da manhã ninguém sabe. E de repente ele foi até um fazendeiro, a qual mandou ele para sentar porcos, achando ele que o fazendeiro ia dar o melhor para ele fazer. Não, mas já estava debaixo da mão de Deus, porque quando o inimigo toca, porque Deus permite. O inimigo não toca em você se Deus não permitir. E de repente, chegando ele naquele lugar, cozinhando, fazendo aquelas abóboras ali, que ele fala, os girimuns, essas coisas, e ele olhou para aquela comida que os porcos comiam, ele desejou saciar o seu estômago com as bolotas que sobravam dos porcos. O porco comia que enchia, ainda sobrava. E naquilo ele falou: irei ter com meu pai. Pequei contra o Senhor, pequei contra o meu pai, mas eu vou de encontro com ele. Nem que me deixe eu como um jornaleiro, jogado lá, mas eu vou voltar. E quando chegou, achando que o pai dele não ia receber, o pai, quando bateu o olho nele, já veio, abraçou e nos beijou o pescoço e disse para o servo: mata um bezerro cevado, dá um banho nele, dá roupa, dá tudo para ele, um anel, e calça as patas do pé dele, porque esse filho estava morto e reviveu. E ele, achando que o pai não ia aceitar, ele virou e disse: pai, não sou digno que me chame de pai, de filho, mas como jornaleiro, deixa eu ficar como jornaleiro. Todos nós somos filho pródigo, ninguém nasceu evangelho. Eu era ajudante de um padre, mas Deus me teve graça de mim. Então você que está aqui hoje, que entrou aqui, está sendo resgatado por Deus, não esquece disso, que todos nós somos filho pródigo. Solta, minha filha. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa os ofertantes, abençoa os dizimistas, esteja ele na Bahia, esteja no Mato Grosso, São Paulo, aonde ele estiver, eu tenho autoridade do Senhor para abençoar, repreender o devorador, aquele que faz devorar tudo que entra aqui e sai lá. Assim era o pastor Geraldo, mestre de obra.
De 2014 eu ganhava 3.300. E o dinheiro entrava aqui e saía lá. Porque eu era crente, mas não estava na posição com Deus. Mas quando eu levantei a mão, comecei a ser dizimista com Deus, a minha vida mudou. Pode soltar, irmão. Que Deus abençoe todos os dizimistas.